Deus em Cristo seja louvado. Na torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Deus, por sua infinita misericórdia, achou graça no seu pequeno servo, o irmão Ferreira, para revelar segredo dos céus que estava guardado no tesouro de Deus, para ser revelado nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta. Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos os profetas, conforme Amós 3:7. Uma das maiores revelações de Deus para os humanos da terra é a sua graça por meio do seu amado Filho Jesus Cristo. Este é um dos maiores segredos de Deus. É a sua graça por meio do seu amado Filho Jesus Cristo para os povos da terra. Deus não revela o segredo da sua graça a qualquer um religioso aqui na terra. O segredo de Deus só é revelado aos seus servos, os profetas. A quem Deus revela os seus segredos, Ele revela as Escrituras Sagradas nos seus originais, sem acrescentar e sem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. A quem Deus revela os seus segredos, Ele dá a capacidade de compreender as Escrituras Sagradas nos seus originais, para não acrescentar e nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. A quem Deus revela os seus segredos, Ele dá discernimento para saber separar o Velho Testamento e o Novo Testamento. Velho Testamento a lei, Novo Testamento a graça de Cristo. É lamentável, em pleno século XXI, no terceiro milênio, mais de 90% das religiões não sabem discernir a lei e a graça. Não sabem discernir a lei de Moisés e a graça do Senhor Jesus Cristo. Diante de tantas aberrações que se ouve nas redes sociais, não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados diante de tantas heresias pregadas por centenas de lideranças religiosas e dos seus fiéis. Como Atalaia de Deus, vamos, através desta mensagem, desmascarar um religioso da lei de Moisés que escreveu uma mensagem mostrando 50 razões por que é fiel dizimista. Somente quem ainda está nas práticas da lei de Moisés pode se expressar ou expressar 50 razões por que é fiel dizimista. Pobre religioso desprovido da verdade da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Não entendem nada da graça de Cristo. Só entendem o que está na lei de Moisés, porque foi assim que ele aprendeu com o seu líder religioso. Os fiéis não têm tanta culpa de praticarem a lei de Moisés. A culpa está nos seus líderes religiosos, que aprenderam com os seus líderes mais velhos e estão repassando para os seus fiéis mais novos. Só se pode ensinar aquilo que se aprende, porque se o líder aprendeu a lei de Moisés, como o líder pode ensinar a graça de Cristo para os seus fiéis? Então o religioso, inspirado na lei de Moisés, escreveu 50 razões porque é fiel dizimista. Talvez se encontre até mais de 50 razões com base no Antigo Testamento para ser fiel dizimista. Agora, no Novo Testamento não se encontra nenhuma razão para ninguém ser fiel dizimista. Os povos da lei de Moisés têm 1000 razões para serem fiéis dizimistas. Os cristãos do Novo Testamento só têm uma razão para não serem fiéis dizimistas. E a única razão que os cristãos do Novo Testamento têm para não serem fiéis dizimistas, a razão é Cristo. É lamentável professar tanto o nome de Jesus Cristo e ter 50 razões para praticarem a lei do Velho Testamento, ou seja, a lei de Moisés. Veja o que o Novo Testamento diz sobre a lei de Moisés e a graça de Cristo. Veja João 1,16, 17. Porque nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Somente uma razão do Novo Testamento desmascara e desfaz 1000 razões do Antigo Testamento. A razão de um cristão para não ser fiel dizimista e não pagar o dízimo que foi ensinado na lei de Moisés, a nossa razão
é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não tem nenhum ensinamento, ele não deu nenhum ensinamento dizendo que nós praticássemos o dízimo da lei de Moisés. Uma doutrina que o Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos não ensinaram, podemos considerar anátema, maldita. Quem está dizendo não é o irmão Ferreira, quem disse foi Paulo, em Gálatas 1, 6 a 12. Paulo disse que mesmo que um anjo dos céus, vindo dos céus, se ele pregasse outro evangelho, ninguém receba. Podem rejeitar, porque não é o evangelho do Salvador Jesus Cristo, é um evangelho anátema. Com certeza, uma pessoa que abre a sua boca para dizer que tem 50 razões para ser fiel dizimista, não é um verdadeiro cristão. Existem dois tipos de cristãos aqui na Terra, hoje no século XXI. Os cristãos verdadeiros e os cristãos falsos. Todo cristão que tem alguma razão para ser fiel dizimista não é um verdadeiro cristão. Os cristãos verdadeiros aprenderam com o Senhor Jesus Cristo, aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou que quem não pagasse os dízimos estava roubando a Deus. O Senhor Jesus Cristo foi fiel dizimista. Os apóstolos foram fiéis dizimistas. Como é que alguém pode professar que é um cristão verdadeiro praticando o dízimo da lei de Moisés? Amados irmãos que são fiéis dizimistas, vocês não têm nenhuma razão para serem fiéis dizimistas se vocês forem cristãos verdadeiros. Agora, se vocês forem falsos cristãos, vocês têm 50 razões para serem fiéis dizimistas. Ninguém tem direito de trazer nenhum tio e nenhum cedilho da lei de Moisés para a graça de Cristo, porque o fim da lei é Cristo para justificar todos que nele crê e lhe obedecem. Como está escrito em Hebreus 5, 8, 9. Estes líderes religiosos aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Como disse Paulo na sua carta a Timóteo, veja, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, 1 a 13. O próprio Jesus Cristo disse que ele é a verdade. Como é que se diz que conhece a verdade e tem 50 razões para ser fiel dizimista? Quantas razões o Senhor Jesus Cristo nos ensinou para que nós sejamos fiéis dizimistas? Talvez você me apresente aquela razão de Mateus 23, 23, porque vocês filtram um mosquito e engolem um camelo, dizendo que Jesus mandou pagar dízimo. Para vocês obedecerem ao que Jesus disse em Mateus 23, 23, vocês têm que pagar dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Não é dízimo em dinheiro. Se vocês querem obedecer ao dízimo da lei de Moisés, vocês têm que pagarem os dízimos de cereais do campo. Isso é de ano em ano, não é em dinheiro mensalmente. Pagar dízimo em dinheiro todos os meses está transgredindo a lei de Moisés. Vejam o que acontecia com quem transgredia a lei de Moisés. Veja Hebreus 10, 28 e 29. Morria sem misericórdia com a testemunha de 2 ou 3 pessoas quem transgredisse a lei de Moisés. Parece que tem muitos religiosos que não sabem quem era a lei de Moisés. Para as pessoas que ainda querem viver nas práticas da lei de Moisés, a vinda do Filho de Deus a esta baixa terra não teve nenhuma validade para eles. É como disse Paulo em Gálatas 2:21. Se a salvação vem pela a lei, Cristo morreu em vão. Qual é o valor que tem a morte de Cristo na cruz do Calvário para quem tem 50 razões para ser fiel dizimista? Cobrar dízimos dos fiéis mensalmente em dinheiro é transgredir a lei de Moisés, porque na lei de Moisés era anualmente das colheitas do campo e não mensalmente em dinheiro. Cobrar dízimo mensalmente e em dinheiro é transgressão à lei de Moisés. Tem muitos religiosos que não se lavaram com água limpa no dia do seu batismo, porque se tivesse se lavado com água limpa, tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo e não estavam praticando a lei de Moisés nos dízimos. Vejam o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 a 18. A base do cristianismo primitivo é o Senhor Jesus Cristo, e foi Ele que nos
E foi Ele que nos capacitou para sermos ministros de um novo pacto. Não da letra, porque a letra mata o espírito da vida, mas o espírito vivifica. E não somos como Moisés que trazia um véu sobre o seu rosto para que os filhos de Israel não vissem o final da glória que se desvanecia. Mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhes sendo revelado que em Cristo ele é abolido. Sim, até o dia de hoje, sempre que Moisés é lido, um véu está posto sobre o coração deles. Contudo, um deles se convertendo-se ao Senhor Jesus Cristo, é-lhe tirado o véu. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Conforme estas palavras de Paulo, em 2 Coríntios 3, 16 e 17. Quando uma pessoa se converte ao Senhor Jesus Cristo, agora ele tem liberdade, dado pelo Espírito de Cristo, para dizer, com convicção, eu tenho 1000 razões para não pagar o dízimo da lei de Moisés, porque eu estou na graça do Senhor Jesus Cristo. Somente quem está na graça de Cristo tem liberdade para não pagar os dízimos, ou para não pregar nas redes sociais, que tem 1000 razões para pagar dízimo da lei de Moisés. Somente quem tem o véu da lei de Moisés pode ter 50 razões para pagar o dízimo da lei de Moisés, porque ainda estão na lei, e quem está na lei de Moisés tem mesmo 50 razões para ser fiel dizimistas. O dízimo da lei de Moisés era em cereais. Se você ainda está na lei de Moisés, você tem mesmo que pagar os dízimos. Se você não pagar os dízimos, segundo a lei de Moisés, quem não pagar os dízimos está mesmo roubando a Deus. Isso no dízimos. Mas os dízimos da lei de Moisés não era dinheiro, era cereais do campo, para a alimentação dos sacerdotes levitas e das viúvas e dos estrangeiros. As 11 tribos de Israel dizimavam da colheita do campo, isso de ano em ano, ou era mensalmente em dinheiro, de mês em mês, como fazem os pastores do século XXI, terceiro milênio, que obrigam seus fiéis a trazer os dízimos todos os meses em dinheiro. E quem não trouxer o dízimo todos os meses, eles o chamam de roubadores de Deus. Eu desafio a qualquer um líder religioso, de qualquer uma denominação religiosa, para ele me mostrar com as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, eles dizendo que quem não pagasse os dízimos estavam roubando a Deus. Eu não tenho tanto conhecimento das Escrituras Sagradas como os líderes religiosos têm, mas com o pouco conhecimento que eu tenho das Escrituras Sagradas, eu seguro a minha palavra que eu disse, que um líder religioso de qualquer denominação religiosa, se ele me provar com as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, eles pregando uma só palavra, que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus, eu me retrato com este pastor que me provar com base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e seus apóstolos, e eu começarei a partir de então a pagar os dízimos do meu salário para este pastor. Você não vai me dizer que esta palavra está na Bíblia, porque eu sei que esta palavra está na Bíblia, está na palavra. Quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Nós só encontramos esta palavra, que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus, em Malaquias 3, 8 a 10, e em mais nenhum outro livro da Bíblia, que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Agora me mostre um só versículo de Mateus ou Apocalipse dizendo que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Para você que tem 50 razões para ser fiel dizimista, você sabia que os cristãos verdadeiros nunca pagaram dízimo para Deus aqui na terra? Porque os cristãos verdadeiros nunca pagaram dízimos para ninguém aqui na terra. Porque os cristãos verdadeiros eram seguidores de Jesus Cristo, e a palavra cristão significa seguidor de Jesus Cristo.
Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos, porque eles pareciam com Jesus Cristo, faziam o que Jesus Cristo fazia, andavam como Jesus Cristo andou. Você não encontra no Antigo Testamento nenhum cristão. A palavra cristão vem de Jesus Cristo. Os discípulos foram reconhecidos como cristãos porque eles eram seguidores de Jesus Cristo. Uma pessoa só tem 50 razões para dizer que é fiel dizimista porque ele é seguidor da lei de Moisés e não é seguidor de Jesus Cristo. Quem já viu um seguidor de Jesus Cristo pagando dízimos para Deus? Um seguidor de Jesus Cristo tem 1000 razões para não pagar dízimo para ninguém aqui na terra. Todos os seguidores de Jesus Cristo conhecem as palavras de Jesus que está escrito em Mateus 11, 25 a 30. Jesus disse: aprendam de mim. Como é que um cristão vai pagar dízimo se Jesus não mandou pagar dízimos para Deus e nem para ele aqui na terra? Para Jesus pagar os dízimos, era preciso que ele estivesse na lei de Moisés, e ele estava cumprindo a lei aqui na terra. Então, para Jesus pagar dízimo, ele achava que era um jugo muito pesado para os povos. Foi por isso que ele disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus disse: aprendam de mim. Aonde o Senhor Jesus Cristo ensinou que quem não pagasse os dízimos estava roubando a Deus? Por roubar a Deus não tinha o direito de entrar no reino de Deus? O dízimo é um jugo que o Senhor Jesus Cristo nunca colocou nos ombros de ninguém aqui na terra. O jugo do dízimo, sob o pretexto que quem não pagasse os dízimos estariam roubando a Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca pronunciou esta palavra, dizendo que quem não pagar dízimo está roubando a Deus aqui na terra. Esta palavra que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus, só pode sair da boca de um religioso que tem 50 razões para ser fiel dizimista. Esta palavra que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus, não pode sair da boca de um verdadeiro cristão, seguidor de Jesus Cristo. Porque Cristo não pagou dízimo para Deus aqui na terra. Os seus apóstolos não pagaram dízimo para Deus aqui na terra. Então, como é que um cristão, seguidor de Jesus Cristo, pode pagar dízimo para Deus aqui na terra? Meu amado amigo, que postou nas redes sociais uma mensagem sobre 50 razões por que é fiel dizimista. Sua primeira razão em ser fiel dizimista, você disse que é porque o dízimo é santo. Se o dízimo é santo, e por que Jesus Cristo não disse: paguem os dízimos porque o dízimo é santo? E os santos têm a obrigação em pagar os dízimos para meu Pai e para mim? E se vocês não pagarem os dízimos, estão roubando a meu Pai e a mim aqui na terra? Jesus disse alguma palavra desta natureza ou alguma palavra parecida com estas? Meus amados, que tem 50 razões para ser fiel dizimista, peçam perdão a Deus por vocês estarem transformando a graça de Deus em dissolução e negando o nosso único soberano, o Senhor Jesus Cristo. Porque quem tem 50 razões para ser fiel dizimista está negando o Senhor Jesus Cristo e ultrajando o Espírito da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo aqui na terra. Tirem o véu da lei de Moisés dos vossos corações e nunca mais digam que tem 50 razões para serem fiéis dizimistas. Todos os fiéis dizimistas estão caídos da graça de Cristo, separados de Cristo. Pobres religiosos não sabem que estão sendo guiados por um cego. É como disse Jesus Cristo: cego guiando cego, vão cair todos no abismo da perdição. Veja Mateus 15, 7 a 14. Amigos religiosos que têm 50 razões para serem fiéis dizimistas. Quem eram os fiéis dizimistas no tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra? Eram os fariseus. O que Jesus disse com os fariseus dizimistas? Veja Mateus 23, 23. Jesus disse: ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que dais o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, mas negais o mais importante da lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Cegos
que coais um mosquito e engolis um camelo. É uma ideia farisaica alguém dizer que tem 50 razões para ser fiel dizimista. Todos que tiverem esta ideia farisaica de pagar dízimos na graça de Cristo, comam um mosquito e engolem um camelo. Meu amigo que é fiel dizimista, você já parou para pensar o que vem a ser filtrar um mosquito e engolir um camelo? Filtrar um mosquito e engolir um camelo é o mesmo que negar fé em Jesus Cristo, o justo juiz. Era exatamente o que os fariseus faziam quando pagavam os dízimos da lei de Moisés. Estavam negando o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Na graça de Cristo, ninguém tem nenhuma razão para ser fiel dizimista. Imaginem ter 50 razões para serem fiéis dizimistas. Vocês fiéis dizimistas não querem ouvir o que vocês precisam ouvir. Vocês querem ouvir quem concorde com as razões de vocês, que pagar os dízimos para Deus, que vocês pagam os dízimos para Deus. Nenhum cristão verdadeiro pode concordar com nenhuma razão de pagar dízimo na graça de Cristo. Vocês fiéis dizimistas precisam saber o que os vossos líderes religiosos nunca falaram para vocês. Vocês já ouviram os vossos líderes religiosos dizer para vocês que os dízimos que vocês pagam não é para Deus, é para eles próprios? Eles usam o nome de Deus porque eles sabem que, se disser a verdade para vocês sobre os dízimos que vocês pagam, que não é para Deus, ele tem medo que vocês não paguem os dízimos para eles usufruir dos dízimos de vocês. Aonde está a consciência de um líder religioso que ensina para os seus fiéis que os dízimos é para Deus? Já imaginou o preço que estes líderes religiosos vão pagar ensinando mentira para os seus fiéis que os dízimos é para Deus? E Deus não tem nenhuma participação nos dízimos dos fiéis dizimistas aqui na terra. É uma das coisas que afronta a Deus aqui na terra, é usar o santo nome de Deus em vão. Um líder religioso tomar o santo nome de Deus em vão para enganar os seus fiéis na cobrança dos dízimos é usar o santo nome de Deus em vão. É muita falta de temor a Deus pregar para os seus fiéis que os dízimos é para Deus. Aonde está escrito que Deus mandou pagar dízimos em dinheiro para ele? As ordenanças da lei do velho pacto era obrigatório pagar os dízimos, mas não era em dinheiro, era de colheita do campo. E estes dízimos eram anual. Os líderes religiosos, além de cobrarem os dízimos mensalmente e ainda em dinheiro, será que os líderes religiosos consultaram a Deus para saber se ele concordava em transferir os dízimos de cereais para dinheiro? Se Deus concordava, em vez de ser anualmente, ser mensalmente, e isso em dinheiro, foi uma das coisas que os líderes religiosos se preocuparam em praticar. Foi a prática do hipnotismo. É muita inteligência aprender a hipnotizar a mente dos seus fiéis. O hipnotismo é uma mágica que domina a mente das pessoas aqui na terra, para acreditarem na mentira para acreditarem na mentira pensando que estão crendo na verdade. Qual é um fiel dizimista que não tem convicção que está pagando os dízimos para Deus? Se não tivesse convicção que os seus dízimos não eram para Deus, eles não escreviam uma mensagem e publicavam nas redes sociais dizendo que tem 50 razões para ser fiel dizimista. O apóstolo Paulo disse que quando o homem não quer obedecer à verdade, Deus envia a operação do erro para que os tais homens creiam na mentira pensando que estão crendo na verdade. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 2, 1 a 12. Sabemos que a maioria dos dizimistas não dizimam para Deus, isso é verdade. Sabemos que a mágica não é de Deus, é do inimigo de Deus. Paulo também fala em 1 Timóteo capítulo 4, 1 e 2.
ele diz doutrina de demônios com a mente cauterizada ou a mente hipnotizada. A mesma coisa que é cauterizada é hipnotizada. Quem tem a mente cauterizada consegue hipnotizar tantos quanto eles querem hipnotizar aqui na Terra. Tudo aquilo que acontece em culto de denominações religiosas, um mágico passando o seu paletó em direção às multidões e não fica nenhum em pé, cai todos que estão na frente dele. Isso é a mágica do hipnotismo, que consegue dominar a mente das pessoas que estão próximas. Eu já contemplei um mágico em um programa de televisão. O mágico conseguia dominar a mente de uma pessoa. O mágico disse: eu vou dominar a mente desta pessoa, que ele não vai dizer o número 7. O mágico mandou esta pessoa contar de 1 a 10. Quando chegava no número 7, ele parava no número 6 e pulava para o número 8, mas não falava o número 7, porque a sua mente estava hipnotizada. Veja como os líderes religiosos são mágicos, hipnotizam a mente dos seus fiéis. Os fiéis, depois de hipnotizados, não sabem dizer outra coisa sobre o dízimo que estão pagando. Eles só sabem dizer que estão pagando o dízimo para Deus. Quem pode convencer um fiel dizimista que os dízimos que ele está pagando não é para Deus? É para o seu próprio líder religioso? Será que os irmãos que têm 50 razões para serem fiéis dizimistas não estão hipnotizados? Não estão com a mente cauterizada? E estão acreditando que todos os fiéis dizimistas estão pagando os dízimos para Deus? E estão todos hipnotizados pelos seus pastores para darem crédito à doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Veja 1 Timóteo 4:1-2. Mente cauterizada ou mente hipnotizada. Uma pessoa com a mente hipnotizada não consegue dominar a sua própria mente. Só sabe falar o que o mágico manda falar. Se o mágico hipnotizou a mente dos seus fiéis para eles apresentarem 50 razões para serem fiéis dizimistas, como os seus fiéis podem pensar outra coisa, se não dizer que tem 50 razões para ser fiel dizimista? Somente quem está com a mente hipnotizada pode dizer que tem 50 razões para ser fiel dizimista. O apóstolo Paulo mostra uma solução para estas pessoas saírem do engano do dízimo. Veja 2 Coríntios 3:16-17. Convertendo-se um deles ao Senhor Jesus Cristo, serão libertos do hipnotismo dos pastores, para confessarem com a sua própria boca que tem 1000 razões para não serem fiéis dizimistas. Somente o Senhor Jesus Cristo pode libertar estas pobres almas do jugo do dízimo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer uma limpeza na mente destas pessoas hipnotizadas. Somente o Senhor Jesus Cristo pode libertar os religiosos da terra da maldição do dízimo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode quebrar o jugo do dízimo dos ombros de muitos fiéis religiosos aqui na terra. Somente o Senhor Jesus Cristo pode libertar os religiosos da escravidão do dízimo, hoje no século XXI, terceiro milênio. Somente o Senhor Jesus Cristo pode abrir os entendimentos dos religiosos para eles entenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Somente o Senhor Jesus Cristo pode dar o discernimento para os religiosos aprenderem a separar a lei de Moisés e a graça de Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode libertar os religiosos da maldição da lei do velho pacto. Mas para que a libertação aconteça na vida dos religiosos, é preciso aceitarem e aprenderem com o Senhor Jesus Cristo. É preciso aceitarem o jugo da graça de Cristo. Como ele mesmo disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E o meu jugo é suave, então o jugo de Jesus não tem dízimo. Veja
Mateus 11, 25 a 30. Como é que os religiosos deixam de aceitar o jugo de Jesus Cristo para aceitar o jugo dos pastores? O jugo dos pastores é tão pesado que os que carregam o jugo dos pastores no dia do arrebatamento dos escolhidos de Jesus Cristo não vão poder subir ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. O jugo da lei do velho pacto era muito pesado, mas mesmo assim, mais de 90% dos religiosos do século XXI estão preferindo carregar este jugo tão pesado, porque os seus líderes dizem que se eles não carregarem este jugo do dízimo, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Para mais de 90% dos religiosos, o caminho mais fácil de se chegar a Deus é pagando o dízimo. Para mais de 90% dos religiosos, sem o dízimo não entra no reino de Deus. Veja bem o que um religioso pregou nas redes sociais: 50 razões porque é fiel dizimista. Acreditamos que uma pessoa religiosa que tem 50 razões para ser fiel dizimista, ele está certo que sem seu pagamento do dízimo não entra no reino de Deus. Se não pagar os dízimos, não entra no reino dos céus. Então, a morte de Cristo foi em vão para estes, porque todo cristão verdadeiro sabe que quem salva o pecador não é o dízimo, é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na dura cruz do Calvário. Não encontramos de Mateus ao Apocalipse um versículo afirmando que o dízimo salva ninguém aqui na terra. Quem purifica a alma dos seus pecados é o sangue de Cristo e não o dinheiro da lei de Moisés, ou seja, o dízimo da lei de Moisés. É muita hipocrisia um religioso publicar nas redes sociais que tem 50 razões para ser fiel dizimista. Tem muitos líderes religiosos que dizem que o dízimo não era na lei. Sim, o dízimo era na lei. Temos provas suficientes para provarmos que o dízimo era na lei. Vejamos Hebreus 7, 5, 9. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar os dízimos do povo, isso é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Só quem não tem o Espírito de Cristo não entende o que está escrito, o que o escritor aos Hebreus quis ensinar a respeito do dízimo. O dízimo era uma ordenança da lei. Se o dízimo era uma ordenança da lei, isso prova que quem ainda está nas práticas do dízimo está na lei, separado de Cristo, caído da graça de Cristo, como disse Paulo em Gálatas 5, 1 a 4. Só quem tinha direito de receber os dízimos eram os sacerdotes levitas. Para os pastores receber dízimos, é preciso que eles fossem da tribo de Levi. Se não são da tribo de Levi, por que receber dízimo dos seus fiéis, se não são das 11 tribos de Israel? Quando o escritor aos Hebreus diz, de Abraão até Levi, quem recebe dízimo pagou dízimo, ele estava dizendo, de Gênesis a Malaquias, quem recebe dízimo pagou dízimos. Porque a lei só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. O último profeta da lei foi Malaquias. Quem sabe me responder qual é a última palavra do Antigo Testamento? O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Quem foi que veio dos céus a esta baixa terra para tirar o povo da maldição da lei? O apóstolo Paulo nos dá a resposta, veja Gálatas 3, 10 a 13. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus era na lei, sim, o dízimo era na lei. Fossem da tribo de Levi, se não são da tribo de Levi, por que receber dízimo dos seus fiéis, se não são das 11 tribos de Israel? Quando o escritor aos Hebreus diz, de Abraão até Levi, quem recebe dízimo pagou dízimo, ele estava dizendo, de Gênesis a Malaquias, quem recebe dízimo pagou dízimos. Porque a lei só teve a sua validade de Gênesis a Malaquias. O último profeta da lei foi Malaquias. Quem sabe me responder qual é a última palavra do Antigo Testamento? O Antigo Testamento termina com a palavra maldição. Quem foi que veio
Quem foi que veio dos céus a esta baixa terra para tirar o povo da maldição da lei? O apóstolo Paulo nos dá a resposta, veja Gálatas 3, 10 a 13. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo se fez maldição em nosso lugar. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então Deus enviou o seu único filho dos céus aqui para esta baixa terra para resgatar os povos da terra da maldição da lei de Moisés. Amigo religioso que publicou nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista. Esta sua publicação diante de Deus, você está dizendo para Deus: Deus, eu não acredito no sacrifício de teu amado Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu quero continuar na maldição da lei. Senhor, ou seja, dizendo para o Senhor que quer ser fiel nos dízimos para se salvar. Deus, eu sei que se eu não for fiel dizimista, eu não tenho o direito de entrar no teu reino. Amigo religioso que publicou nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista. Você nunca parou para pensar no que Jesus Cristo disse em João 14:6 e João 10:9. Jesus disse que não há outro caminho para se chegar no reino dos céus. Ele é o único meio para se entrar no reino dos céus. Ele é a única porta para se entrar nos céus. Como ficam estas palavras do Senhor Jesus Cristo diante de uma mensagem publicada nas redes sociais de quem tem milhares de razões para pagarem os dízimos para entrar no reino dos céus? Uma pessoa que publica nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista está chamando o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Jesus disse que ninguém entra no reino dos céus se não for por ele. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI pagam fielmente os dízimos para ter o direito de entrar no reino dos céus. Segundo a doutrina de mais de 90% das religiões, quem não pagar fielmente os dízimos para Deus não tem salvação nem o direito de entrar no reino dos céus. Como ficam as palavras do Senhor Jesus Cristo para as religiões que cobram dízimos dos seus fiéis, sob pretexto que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus, e por roubarem a Deus não tem o direito de entrar no reino dos céus? Os líderes religiosos chamam quem não paga os dízimos de roubadores de Deus, de ladrões e roubadores de Deus. Se os roubadores de Deus não vão poder entrar no reino de Deus, então os primeiros a ficar do lado de fora do reino de Deus é as lideranças religiosas, porque não tem quem roube mais a Deus aqui na terra do que as lideranças religiosas. Eles cobram os dízimos dos seus fiéis dizendo que é para Deus. Será que Deus tem participação nos dízimos que os fiéis levam para as igrejas? Se no céu tivesse banco para as lideranças religiosas depositarem os dízimos para Deus, Deus já tinha mandado dizer para as lideranças religiosas aqui da terra: não deposite mais dízimo na minha conta nos céus, porque não tem mais aonde eu colocar tanto dízimo. Vocês distribuam os meus dízimos com os pobres necessitados que tem aí na terra, porque eu não me comprazo nestes dízimos arrecadados nas igrejas aqui na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Diz Deus para os fiéis dizimistas: vocês estão sendo enganados pelos vossos líderes religiosos. Vocês só podem obedecer a uma doutrina se tiver sido pregada por meu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Diz Deus: eu entreguei todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos do meu Filho Jesus Cristo. O poder de salvar e de condenar está nas suas mãos. Quem for além dos seus ensinamentos não tem salvação e nem o direito de entrar no reino dos céus. Os povos da terra estavam em maldição, e eu mandei o meu filho a esta baixa terra para resgatar os povos da terra da maldição da lei do velho pacto. Jesus desfez a lei para criar a graça aqui na terra. Depois do sacrifício do Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário, quem fizer memória da lei está em maldição, caído da minha graça na terra. Vejam, religiosos da terra,
o que foi dito em João 1, 16, 17. Vocês receberam da minha plenitude graça sobre graça. A lei foi entregue aos povos da terra por intermédio de Moisés. A graça e a verdade foi entregue aos povos da terra por meio do meu amado Filho Jesus Cristo. Que os povos da terra obedeçam a tudo o que o meu Filho mandar fazer enquanto vocês estiverem aí nesta baixa terra. Como é que está escrito que o meu Filho é o fim da lei para justificar todos que nele crêem e lhe obedecem? Se o meu Filho já pagou um preço tão alto para resgatar os povos da terra da maldição da lei, como é que muitos religiosos da terra têm 50 razões para serem fiéis dizimistas, para se salvar e ter o direito de entrar no reino dos céus? Ninguém se engane com a doutrina dos dízimos, ensinada pelas lideranças religiosas. Porque se os dízimos eram na lei e o meu filho é o fim da lei, se o meu filho é o fim da lei, e por que pagar dízimos? E por que pagar dízimo na minha graça? Na minha graça não existe mais a doutrina do dízimo. O dízimo foi cravado na dura cruz do Calvário por meu Filho Jesus Cristo. Na graça do meu Filho Jesus Cristo, ninguém tem nenhuma razão para ser fiel dizimista. Quem apresentar alguma razão para ser fiel dizimista, esta razão é falsa, não é verdadeira. Todos os seguidores do meu Filho Jesus Cristo na terra têm 1000 razões para não serem fiel dizimistas. Nenhum seguidor do meu Filho Jesus Cristo aqui na terra pode ser fiel dizimista. Por quê? O dízimo era um jugo da lei do velho pacto. E quem foi resgatado da maldição da lei do velho pacto não pode carregar sobre os seus ombros o jugo da lei do dízimo. Quem foi resgatado da graça, quem foi resgatado da lei para a graça, não pode pagar mais dízimos. E estas pessoas têm 1000 razões para não serem fiéis dizimistas. Como é que alguém foi resgatado do jugo do dízimo e ainda quer continuar carregando o jugo do dízimo? Já imaginaram, irmãos e ouvintes, o quanto tem de religiosos e religiões na terra hoje no século XXI, escravizado na lei do dízimo? Vejam multidões e multidões caminhando a passo largo para o abismo de perdições. E a culpa está nas lideranças religiosas, porque quem publica nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista, aprendeu com o seu líder religioso, porque foi o seu líder religioso quem lhe ensinou a ser fiel dizimista. Vejam a astúcia e a sagacidade dos líderes religiosos. Pregam para os seus fiéis que quem não for fiel dizimista está sendo infiel a Deus. E os povos, para não serem fiéis a Deus, têm 50 razões para serem fiéis dizimistas aqui na terra. Como os religiosos têm uma tendência a dar crédito a tudo que os seus líderes religiosos ensinam, o líder religioso ensina para os seus fiéis que quem não pagar os dízimos fielmente está roubando a Deus. Qual é um religioso que quer roubar a Deus? E para não roubarem a Deus, dizimam toda a sua renda para Deus. Quem é um fiel dizimista? Quem é assalariado dizima todo o seu salário para Deus. O líder diz para os seus fiéis: quando vocês for sacar o seu dinheiro no banco, o primeiro a tirar é o dízimo de Deus. Você pode ficar devendo ao mercantil, à farmácia ou ao açougue, ou a quem quer que seja, mas o dízimo de Deus não pode deixar de pagar. Tem que estar em dias com Deus, tem que ser fiel a Deus nos dízimos. Tem líder religioso que é tão astuto que em culto de doutrina eles dizem para os seus fiéis: aqui tem irmãos que estão no SPC de Deus, porque não estão pagando fielmente os dízimos. Já imaginaram, irmãos e ouvintes, o quanto tem de gente no SPC de Deus? É brincar com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Colocar o nome de Deus para os seus fiéis e dizer que tem algum fiel no SPC de Deus. O diabo é mentiroso e pai da mentira. Deus não tem SPC nos céus e nem banco
se depositar dízimo para Deus nos céus. Amados irmãos e ouvintes, vamos revelar uma verdade revelada dos céus, do trono da graça de Deus, sobre os fiéis dizimistas. O dízimo é uma pedra de tropeço que tapa a entrada da porta dos céus para os fiéis dizimistas não entrarem. Tanto é pedra de tropeço para quem paga os dízimos, como para quem recebe os dízimos. Sabe qual é a chance dos fiéis dizimistas entrarem no reino dos céus? A chance é se converterem ao Senhor Jesus Cristo e a verdadeira graça de Deus, e aceitar de todo o seu coração e alma o santo sacrifício de Cristo que ele fez na dura cruz do Calvário. Se existe blasfêmia contra o Espírito Santo com a terra, os fiéis dizimistas são uns blasfemadores contra o Espírito Santo. Vejam Hebreus 10, 29. Não tem pecado que o sangue de Cristo não lave, ou seja, não limpe. Somente o sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. O pecado mais grave que é cometido aqui na terra é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Até a blasfêmia contra o Espírito Santo é perdoada pelo sangue de Cristo. Mas para que este pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo seja perdoado, é preciso reconhecer o santo sacrifício de Cristo na dura cruz do Calvário. A partir de hoje que você ouviu esta mensagem revelada dos céus, peça perdão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo pelas blasfêmias contra o Espírito Santo. Peça perdão a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo por ter publicado nas redes sociais 50 razões ou 50 blasfêmias contra o Espírito Santo, porque 50 razões porque é fiel a Deus é 50 blasfêmias contra o Espírito Santo. Vimos o que o escritor aos Hebreus disse sobre quem profana o Espírito da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Veja Hebreus 10, 28 e 29. De quanto maior castigo, cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Conhecemos aquele que disse: minha vingança e eu o retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. O incrível que pareça é que as pessoas que têm 50 razões para serem fiéis dizimistas se dizem povo de Deus, se dizem que são cristãos. Então quem está profanando o Espírito da graça de Deus é um povo que se dizem povo de Deus aqui na terra. Irmãos e ouvintes, nós não temos nenhuma razão bíblica para sermos fiéis dizimistas, porque o dízimo era uma lei da antiga aliança, e esta lei do dízimo foi cravada na dura cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós podemos dizer com razões bíblicas. Veja Colossenses 2, 12 a 15, Efésios 2, 12 a 22, Hebreus 7, 5, 9, Hebreus 7, 12 a 28. Na graça de Cristo ninguém tem nenhuma razão para ser fiel dizimista. Se a lei foi abrogada por causa da sua fraqueza e inutilidade, se a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e Deus coloca no mundo uma melhor esperança para os povos da terra chegarem até Deus, por quê? Porque pela lei estavam todos em maldição, e Deus manda o seu único filho a esta baixa terra para resgatar os povos da terra da maldição da lei. Mas os povos religiosos são tão rebeldes que rejeitam o Filho de Deus e ainda publicam nas redes sociais que tem 50 razões para serem fiéis dizimistas da lei de Moisés, ou da lei do velho pacto, que é pagar os dízimos da lei do velho pacto. Vejam a contradição contra a verdade da graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Na nova aliança diz que quem cumprir a lei da velha aliança está em maldição, caído da graça de Cristo, separado de Cristo, conforme diz Paulo em Gálatas 5, 1 a 4. Quem busca justificação na lei, a morte de Cristo para os tais foi em vão. Gálatas 2, 19 a 21. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de receberem a adoção de filhos.
Gálatas 4, 4, 5. Pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela graça do Filho de Deus aqui na terra. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. Então, o madeiro era para os malditos, e Jesus assumiu esta maldição que era para nós. Ele assumiu no madeiro da cruz em nosso lugar, para nos resgatar da maldição da lei. Gálatas 3, 10 a 13. Agora veja a contradição de mais de 90% dos líderes religiosos dos seus fiéis. Eles pregam nas redes sociais que quem não cumprir a lei está em maldição. Quem não for fiel nos dízimos da lei está em maldição. Segundo o que o Espírito Santo revela para o apóstolo Paulo em Gálatas 3, 10 a 13, quem é que está em maldição? É quem está na graça e não paga os dízimos, ou é quem paga fielmente os dízimos da lei? Quem é que está em maldição? É quem é justificado pela graça de Cristo, ou é quem é justificado pelos pagamentos dos dízimos? Quem é que está em maldição? É quem tem 1000 razões para não pagar os dízimos da lei do velho pacto, ou é quem tem 50 razões para ser fiel nos dízimos da lei do velho pacto? Quem vai ser justificado diante de Deus no juízo final? É os comprados pelo sangue de Cristo, ou é os comprados por 10% do seu salário, da sua renda, que é o dízimo? Quem é que está em maldição? É os que são acusados de roubadores de Deus, ou é os que não pagam, os que não roubam a Deus nos dízimos aqui na terra? Ou é os que roubam a Deus nos dízimos aqui na terra? Quem é que está em maldição? É os que obedecem à lei de Moisés, ou é os que obedecem à graça de Cristo? Pela contradição de mais de 90% dos líderes religiosos e dos seus fiéis, quem está em maldição é os que obedecem à graça de Cristo, porque não pagam os dízimos da lei da velha aliança. Agora, sem contradição alguma, com base na graça de Cristo, quem está em maldição são todos que obedecem à lei do velho pacto e ainda estão pagando os dízimos da lei de Moisés. Sim, esses estão em maldição, caídos da graça de Cristo, separados de Cristo, como disse Paulo em Gálatas 5, 1 a 4. Não há nenhuma maldição para quem obedece à graça de Cristo aqui na terra. Não há nenhuma condenação para os que obedecem à graça de Cristo até o fim da sua vida terrena. Não há nenhuma condenação para os que rejeitarem a lei de Moisés para obedecer à graça de Cristo aqui na terra. Não há nenhuma maldição para os que não pagaram os dízimos da lei do velho pacto aqui na terra. Se o fim da lei é Cristo para justificar os que viverem pela sua graça aqui na terra, como alguém tem 50 razões para ser fiel dizimista? Ou para ser justificado pelos dízimos? Como atalaia de Deus, não posso me omitir de falar o que Deus me mandar falar. Vou revelar uma verdade para os fiéis dizimistas que têm 50 razões para serem fiéis dizimistas. Vou lhe avisar para vocês que são fiéis dizimistas. Vocês estão em maldição porque estão buscando a justificação na lei do dízimo da velha aliança, que foi cravada na dura cruz do Calvário por nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão em maldição porque não cumprem todos os mandamentos da lei. E os que querem viver pela lei, se não cumprir todos os mandamentos da lei, são transgressores de todos os outros mandamentos da lei. Vejam, se não cumprir todos os mandamentos da lei, estão em maldição. Gálatas 3:10, Tiago 2:10. Só tem um ponto da lei que os religiosos cumprem, mas transgridem os outros mandamentos da lei. O único mandamento da lei cumprido pelas religiões e os seus fiéis é a lei do dízimo. Você pode descumprir todos os mandamentos da lei, mas o mandamento do dízimo você não pode deixar de cumprir, porque
O mandamento da lei do dízimo é o único mandamento que garante a entrada no reino de Deus. Sem o mandamento da lei do dízimo, não tem salvação para ninguém aqui na terra, segundo a contradição de mais de 90% das religiões do século XXI, que ensinam isso. Quem não for fiel nos dízimos são roubadores de Deus. O mandamento do dízimo na graça de Cristo é uma contradição a todos os princípios da graça de Deus na pessoa do chamado Filho Jesus Cristo. O mandamento do dízimo foi excluído da graça de Cristo. Na graça de Cristo não tem este mandamento do dízimo. Jesus aboliu o mandamento do dízimo com a sua dura morte na cruz do Calvário. Na cruz Jesus disse: está tudo consumado. Tudo que pertencia à lei da velha aliança foi consumado na cruz do Calvário. Será que foi uma lei que Jesus não consumou? Foi a lei do dízimo? É lamentável que os fiéis dizimistas vão ouvir da boca do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Veja o que eles vão ouvir: Mateus 7, 22, 23, Lucas 13, 25 a 28, Mateus 25, 41, 46. Valeu a pena para vocês religiosos pagarem os dízimos fielmente e naquele dia do juízo final ouvir Jesus Cristo dizer que não lhe conhecem, que não sabem de onde vocês são, e chamar vocês de malditos praticadores de iniquidade? Valeu a pena obedecer à lei, sendo fiéis nos dízimos, e ouvir Jesus Cristo dizer para vocês que vocês são malditos, praticadores de iniquidades? Deus não fará nada sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. Deus está levantando os seus servos, os profetas, para revelar para os religiosos do século XXI, terceiro milênio, tudo sobre o dízimo, para que naquele dia ninguém vá se lamentar na presença do justo juiz, dizendo: Senhor, Senhor, eu era fiel dizimista, eu nunca te roubei nos dízimos, eu sempre fui fiel nos dízimos. Jesus vai dizer para os fiéis dizimistas: vocês, fiéis dizimistas, estavam profanando o meu sacrifício que eu fiz na dura cruz do Calvário. Os dízimos de vocês cheirava mal nas minhas narinas. Os dízimos de vocês para mim era podre, não tinha nenhum valor para mim na terra. Eu paguei um alto preço por vocês na cruz do Calvário, e vocês profanaram o meu sacrifício com os dízimos de vocês. Vocês não aceitaram o preço que eu paguei por vocês na cruz. Vocês aceitaram o preço que os vossos líderes religiosos lançaram para vocês pagarem, que foi 10% do seu salário, da sua renda, para se salvarem. O Senhor Jesus Cristo vai dizer para os fiéis dizimistas: eu nunca mandei ninguém pagar dízimo para se salvar aqui na terra. Eu nunca disse para vocês que dízimo garantia a entrada no reino de Deus. E por que vocês tinham tantas razões para serem fiéis dizimistas, se eu não mandei ninguém pagar dízimo na minha graça na terra? Fiéis dizimistas, vocês têm uma chance hoje ao ouvir a mensagem de um atalaia de Deus aqui na terra. Um atalaia de Deus é um porta-voz de Deus na terra. Quem não ouvir o porta-voz de Deus não está deixando simplesmente de ouvir o porta-voz de Deus, está deixando de ouvir os conselhos de Deus. Se vocês, fiéis dizimistas, não quiserem ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final, venham para a graça de Cristo enquanto é tempo, enquanto a última trombeta não toca. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou na terra. Hoje a porta da graça ainda está aberta para quem quiser entrar. Não tem limite de vagas, as vagas é ilimitadas. O reino de Cristo não é limitado como o reino das testemunhas de Jeová, que só pode entrar no reino das testemunhas de Jeová 144 mil. No reino das testemunhas de Jeová só pode entrar 144 mil. No reino de Cristo e de Deus, ninguém pode contar os que poderão entrar no seu reino. Os 144 mil foram os comprados da terra no tempo da lei, os comprados pelo precioso sangue de Cristo. Ninguém pode contar. São multidões, povos e nações, línguas de todas as faces da terra.
Vejam Apocalipse 14, 1 a 5. Aqui está os 144 mil que foram comprados da terra no tempo da lei. Veja Apocalipse 7, 1 a 17. Aqui nos mostra os 144 mil que são os comprados da terra no tempo da lei. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo mostrou para João os comprados pelo sangue de Cristo. Não tem quem possa contar de todas as tribos, nações e povos, línguas. Irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, uma atalaia de Deus não pode se omitir de avisar o grande perigo que as nações da terra estão correndo por desprezarem a graça do Filho de Deus para se apegarem a tradições religiosas da lei do velho pacto. Um dos maiores perigos que os religiosos estão correndo é o perigo da lei. E este perigo é o pagamento do dízimo como resgate da alma, para ela não ir para o inferno. Martim Lutero se escandalizou-se com a Igreja Católica Romana por causa das indulgências que pagavam para as almas sair do purgatório. Mais de 90% das igrejas evangélicas cobram os dízimos dos seus fiéis sob pretexto que quem não pagar os dízimos estão roubando a Deus. E o pagamento dos dízimos é o resgate da sua alma do inferno. Qual é a diferença diante de Deus dos dízimos para as indulgências? Se os dois é como pagamento de resgate de almas para não ir para o inferno? Em 1517, Deus abriu os olhos de Martim Lutero e de outras pessoas da Igreja Romana, e depois abriu os olhos de milhares de pessoas para concordar com a reforma da graça de Cristo que a Igreja Católica Romana tinha escondido. Agora, no século XXI, Deus tem colocado os seus atalaias na torre de vigia para mostrar o grande perigo que estes povos que vieram da reforma protestante não estão entendendo a graça do Filho de Deus aqui na terra, e estão fazendo como a Igreja Católica Romana, estão vendendo indulgências por 10% do seu salário, da sua renda. Quem pagar fielmente os 10% do seu salário, da sua renda, está livre da condenação do inferno. E quem não pagar os 10% do seu salário, da sua renda, já está sentenciado ao fogo do inferno, porque estão roubando a Deus nos dízimos. A Igreja Católica Romana criou a lei das indulgências. Os protestantes criaram a lei dos dízimos, baseada na lei de Moisés e no livro do profeta Malaquias. Diante de Deus, as indulgências e os dízimos são iguais, sem nenhuma diferença, porque estas duas coisas envolvem o amor ao dinheiro. E aonde tem o amor pelo dinheiro, tem todo tipo de cobiça da carne, tem avareza, tem ganância e tem concupiscência. E aonde tem o amor ao dinheiro, o Espírito de Cristo não chega nem perto. Mais de 90% das igrejas evangélicas elas têm amor pelo dinheiro, tem avareza, tem ganância pelo dinheiro. O dinheiro corrompe a mente das pessoas a ponto de pensar que não é uma ofensa a Deus cobrar os dízimos dos seus fiéis sob pretexto que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus. Esta palavra roubar a Deus na graça de Cristo é uma ofensa a Deus. Deus entregou todo poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. Então, no Antigo Testamento, até que Deus podia aprovar o dízimo da colheita para sustento dos levitas, mas na graça do seu Filho Jesus Cristo, Deus não aprova o dízimo em dinheiro mensalmente, para sustento de mercenários que não querem trabalhar. E os seus fiéis, com a mente cauterizada e hipnotizada, ainda publicam nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista. O dízimo em dinheiro mensalmente é uma transgressão à lei de Moisés. Porque na lei de Moisés os dízimos não eram em dinheiro mensalmente. O dízimo da lei de Moisés era anualmente e era da colheita do campo.
A ganância dos pastores protestantes foi tão grande pelo dinheiro que transferiram os dízimos da lei de Moisés em dinheiro. Como eles acharam que os dízimos anualmente não davam para eles enriquecerem materialmente, passaram a receber os dízimos dos seus fiéis mensalmente. E as igrejas evangélicas vieram a se tornarem um comércio de almas humanas aqui na terra. Tudo isso que está acontecendo nas igrejas evangélicas hoje no século XXI, terceiro milênio, é os cumprimentos das profecias do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos. Para comprovar tudo o que estamos falando, é somente ler Mateus 24, 2 Pedro 2, 1 a 19, Judas 1, versículo 3 a 19, 2 Timóteo 3, 1 a 13, 2 Timóteo 4, 1 a 4, 1 Timóteo 4, 1, 2. Aqui nos mostra o filme ao vivo e a cores das igrejas evangélicas do século XXI, terceiro milênio. Se Lutero teve razão em se escandalizar com as indulgências da Igreja Católica Romana, nós temos razão em ver os mesmos escândalos nas igrejas evangélicas hoje no século XXI, terceiro milênio, vendendo salvação por 10% do seu salário ou da sua renda. Talvez as indulgências fossem vendidas somente naquela época para arrecadar algum dinheiro para alguma coisa. O dízimo dos evangélicos é mais rigoroso. Quem se comprometer em pagar os dízimos para a sua religião, enquanto você viver aqui na terra, só pode deixar de pagar os dízimos quando morrer. Quando morrer, está livre do pagamento dos dízimos. E se foi fiel nos dízimos, com certeza morreu salvo, porque não roubou a Deus aqui na terra. Quem não paga os dízimos para os líderes religiosos estão roubando a Deus. E por roubar a Deus não tem salvação, não tem direito de entrar no reino de Deus. Na graça de Cristo é totalmente diferente. Não tem indulgências para pagar, para salvar a sua alma. Não tem dízimo para pagar para salvar a sua alma. Na graça de Cristo é graça sobre graça. Ninguém paga nem um centavo para Deus aqui na terra para se salvar. A salvação de Cristo é de graça. É graça sobre graça, como está escrito em João 1, 16, 17, Efésios 2, 1 a 22. Cristo nos libertou da escravidão, das indulgências e do dízimo. Nós fomos comprados por um alto preço, ou por um preço muito alto, mas não foi preço em dinheiro nem dízimo. Foi preço em sangue derramado na dura cruz do Calvário. Qual foi o preço que Deus aprovou para salvar os pecadores aqui na terra? Foi o preço pago com o dízimo em dinheiro, ou foi o preço pago com sangue? Amados irmãos religiosos, que publicam nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista. Depois que você ouvir esta mensagem de advertência vinda dos céus, você ainda vai publicar nas redes sociais 50 razões porque é fiel dizimista? Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. A admissão não disser a verdade que eu ouvi, a admissão me calar quando Deus mandar falar. Tudo que os amados irmãos e ouvintes acabaram de ouvir nesta mensagem é uma advertência dos céus, do trono da graça de Deus e de Cristo. Ninguém está obrigado a dar crédito à nossa mensagem. O atalaia de Deus não pode se omitir de falar tudo o que Deus lhe mandou falar. Veja na sua Bíblia o selo e a garantia da nossa mensagem. Isaías 44, 26, Apocalipse 22, 16. João 1, 16, 17, Mateus 25, 31 a 46. Este é o conselho que Deus tem para os fiéis dizimistas aqui na terra hoje no século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, acabou a chance dos fiéis dizimistas de se converterem ao Senhor Jesus Cristo para entrarem no reino de Deus. Porque o dízimo que eles pagam aqui na terra é um engano para eles. Está cheirando mal nas narinas de Deus e de Cristo,
porque dinheiro não entra no reino de Deus. Nos céus não tem dinheiro, não tem banco para se depositar dízimo. Então, irmãos, vocês acabaram de ouvir os conselhos de Deus pela boca de um dos seus porta-vozes aqui na terra, porque neste século XXI Deus tem muitos porta-vozes aqui na terra. Então tem porta-voz de Deus do Japão ao Brasil, do Brasil ao Japão, anunciando estas verdades que estavam ocultas no tesouro de Deus para ser revelado nos últimos tempos. E nós estamos nos últimos tempos em que antecede a volta de Jesus Cristo, para ele voltar para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras, que foram comprados pelo seu precioso sangue. E todos que são vendidos aqui na terra por dízimos, por 10% do seu salário, da sua renda, estes vão ser todos confundidos e envergonhados, e naquele dia, no juízo final, vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo, para ele chamar eles de malditos praticadores de iniquidade. Então nós não estamos assombrando vocês, estamos como a atalaia de Deus na torre de vigia, vendo estes perigos que vocês estão correndo na terra, por cobrarem dízimo dos seus fiéis, por ensinarem mentira para os seus fiéis, que dízimo compra salvação. Dízimo, ele está tapando a porta dos céus, para nem os que pagam dízimo entram, e nem os que recebem dízimo entram também não. Então, vocês fiquem com esta mensagem gravada nos vossos corações, para que naquele dia, no juízo final, vocês não irem se lamentar na presença de Deus e de Cristo, dizendo que eram fiéis dizimistas, que pregavam no nome de Jesus, que expulsavam os demônios, que fizeram maravilhas, mas Jesus não vai reconhecer nenhum de vocês que foram fiéis dizimistas aqui na terra, como servo de Deus, e que vocês pagassem esses dízimos para Deus aqui na terra. Vocês pagavam os dízimos para enriquecer empresas e para sustentar mercenários que não queriam trabalhar. Então, amados irmãos, vamos terminar nossa mensagem com lágrimas derramando dentro do nosso coração, em ver mais de 90% dos líderes religiosos e seus fiéis entrando pela porta larga, andando no caminho largo e espaçoso que leva à perdição, ensinando mentiras para os seus fiéis. E a Bíblia diz claramente que os mentirosos não vão entrar no reino dos céus. Nem os mentirosos, nem os que aprovam a mentira vão entrar no reino de Deus. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para entrar. E o Senhor Jesus Cristo, como ele é a porta do céu, ele vai estar lá dizendo: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, maldito praticador de iniquidade. Então, mais uma vez nós dizemos: este é o conselho de Deus revelado dos céus para os fiéis dizimistas na terra. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém. Os irmãos sabem o que significa a palavra amém? A palavra amém significa eu concordo, eu estou com um acordo, eu aceito. Então Deus está nos céus e os seus anjos e Cristo dizendo amém para a nossa mensagem. Então, que toda a igreja de Cristo comprada pelo sangue de Cristo na terra diga amém para a nossa mensagem.